Você aí de casa, você, por acaso, você tem capital cultural? Que hoje em dia não basta mais pagar boleto, não basta mais pagar conta. Hoje em dia você tem que ter outro tipo de capital, tá? Não tinha nem crédito no banco, já estão querendo outro tipo de capital. Deixa eu tirar a música aqui. Essa também acho que não vai dar. Esse tema é um daqueles temas mais cabeças que eu acho que a gente vai ter aqui no canal, que alguns de vocês gostam. Porque tá rolando uma trend no TikTok ultimamente sobre um desses conceitos que são cooptados. Um conceito que vem da academia, da sociologia especificamente, e que ele é cooptado e vira um produto. E as pessoas distorcem um pouco. Eu já estou dando até muito spoiler daquilo que eu acho um pouco da situação, mas as pessoas dão uma certa distorcida no real conceito do que é aquilo e transformam aquilo numa outra coisa muito mais simples e transformam isso numa coisa totalmente dentro do neoliberalismo. E esse é o conceito de capital social. Tá rolando no TikTok uma trend de muitas pessoas te ensinando a como ter mais capital social. Capital cultural, perdão. O capital cultural seria você ser uma pessoa mais culta, né? No entendimento do TikTok, tá? No entendimento do TikTok, ter capital cultural seria você ter uma bagagem, um arcabouço cultural mais aprofundado, você ter mais capacidade de falar sobre mais assuntos, você ser uma pessoa que se interessa por mais coisas, que você consegue migrar entre vários assuntos diferentes. Então, seria um pouco isso. E eu não acho isso nem um pouco ruim. Estudar é sempre muito maravilhoso, conhecer cada vez mais, ser uma pessoa curiosa, ir atrás é sempre muito bom. Mas aqui a gente tem algumas distorções conceituais aqui nessa história, porque isso tudo também está sendo correlacionado ao mercado de luxo, está sendo correlacionado agora à elite. A elite está usando a inteligência como sendo a nova coisa que separa ricos de pobres. Vocês vão entender. Eu já estou aqui adiantando muitas coisas. Vamos ver aqui alguns vídeos, então, que eu separei para a gente falar desse assunto. Esse aqui é da Laura Franco. Gente, deixa eu interromper esse vídeo aqui um minutinho. Esse vídeo aqui é um bom vídeo para a gente falar sobre o estudo, mas o estudo do jeito certo, né? Porque o estudo, quando a gente usa ele para melhorar a nossa vida, para a gente se construir, ele é maravilhoso. A gente não tem que fingir nada, a gente tem que estudar, porque realmente o estudo pode abrir porta, pode dar oportunidade, e é por isso que eu estou aqui para falar do novo patrocinador desse canal, que é a EBAC. Gente, a gente sabe que a gente precisa estar atualizado, porque senão a gente pode muitas vezes perder o ritmo, e a gente sabe, ainda mais se a gente está falando de marketing, publicidade, que é o meu meio, que tudo muda o tempo inteiro, que tudo está se atualizando, que desde a parte de software até de conceito, do que acontece culturalmente, tudo a gente precisa estar se atualizando, porque senão a gente vai ficar para trás, e aí a gente vai acabar tendo mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, vai ter mais dificuldade na carreira e tudo mais. A EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, tem mais de 150 cursos. É uma plataforma online que tem 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC e mais de 145 mil alunos que estão arrasando no mercado. E meu amor, na EBAC tem curso pra tudo. Tem programação e data, audiovisual, design, games, moda, arquitetura e, obviamente, a queridinha marketing, né, queridas? Inclusive, se você tá perdido, se você quer estudar, vocês falam o tempo inteiro pra mim, Berta, você podia ter um curso de marketing. Não é meu curso, é um curso da EBAC, que é muito melhor do que um curso meu, um curso com vários professores incríveis, pessoas do mercado, pessoas que sabem do que estão falando, e não uma simples youtuber como eu. Tem um curso maravilhoso chamado Marketing Digital, do zero ao pro, que é incrível. Nesse curso você estuda as 5 profissões mais requisitadas dessa área, e depois
depois você pode escolher a que você mais gostou para se especializar. São mais de 300 profissionais que estão no mercado, que vão te ajudar a corrigir as suas atividades, que vão tirar suas dúvidas e que vão te ajudar a fazer aquele portfólio delicioso já para te colocar com um pezinho no mercado. Inclusive, olha que legal, alguns cursos da EBAC têm a conquista de emprego, que é a garantia de que você vai sair daquele curso empregado ou a EBAC devolve o dinheiro do curso. Então não é para deixar essa oportunidade passar, você pode parcelar os cursos da EBAC em 21 vezes no cartão ou até 24 vezes no boleto. Para começar e para aproveitar, você pode escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou você entrar no site que está aqui na descrição. Inclusive, com o meu cupom BETABOIXÁ, você tem desconto de R$200 em qualquer curso da EBAC para você já começar a estudar e aprofundar seus conhecimentos. Mas lembrando que é por tempo limitado, então é para correr e não esquece de usar o meu código. EBAC, muito obrigada por patrocinar esse vídeo, muito obrigada por estar junto comigo nesse canal e vamos de volta ao vídeo. Capital cultural é a nova moda. E não, nem sempre foi assim. Nos últimos Tá vendo? anos, O que está sendo falado aqui é a nova moda, tá? ser inteligente e ter capital cultural é a nova moda. E não, nem sempre foi assim. Nos últimos anos, as redes sociais foram dominadas por um culto à ignorância. Pensa na quantidade de influenciadores que não conseguem nem articular uma frase completa, só que ostentam milhões. Isso criou uma ideia de que pensar é inútil. Então o diploma passou a ser visto como desnecessário. Ler um livro, perda de tempo. E isso tudo criou uma crise cultural. Só que isso está mudando. Graças a Deus. E o que cresce agora é o retorno da figura intelectual. E a gente pode perceber isso em marcas como Dior, Miu Miu, Chanel, que em vez de promoverem só bolsas e roupas, agora elas promovem clubes de leitura. Então a nova forma de ostentação e de luxo vem da cultura, da educação, de falar novos idiomas. Não é sobre ter, agora é sobre ser. E lembrando que esse ser é construído. Não tem como você se tornar algo que você não é do dia pra noite. Porque tentar fazer isso de maneira repentina vira mais sobre performance e tentar parecer do que ser de fato. E Bourdieu escreveu sobre isso décadas atrás, sobre o capital cultural, conhecimento como forma de poder. Mas hoje, pela primeira vez na história, ele é mais acessível. Você não precisa estudar em Oxford para ter acesso à filosofia. Então é o melhor momento para você buscar esse capital cultural, que te ajuda a melhorar sua autoestima, sua capacidade de argumentação, seu raciocínio crítico e te torna uma pessoa com opinião, presença, profundidade. Como eu tanto gosto de dizer, uma pessoa mais interessante. Mas o que você acha desse assunto? Comenta aqui e já me segue aqui para mais vídeos como esse também. Beijinhos e até a próxima. Eu acho muitas coisas. O que eu acho mais curioso é que se vocês derem uma olhada nesse vídeo, eu encontrei outros vídeos explicando o que seria capital cultural com uma estrutura muito parecida, com uma narrativa muito parecida. Aqui a gente fala muito nesse canal. Vocês sabem que eu sou publicitária, né? E eu tenho aí um background obviamente que na faculdade, né? É muito curioso, eu acho que eu nunca contei essa história aqui. Na faculdade, normalmente chamam as matérias tipo antropologia, sociologia, todas essas matérias que são mais chatas, entre aspas, chamavam de matérias alienígenas, né? Que são matérias que são de outro mundo da publicidade. O que é uma loucura, porque quando a gente vai ver, quando a gente vai estudar e vai ver esse tipo de coisa aqui, é um surto completo a gente falar que filosofia, sociologia, antropologia são coisas que estão fora da publicidade. Muito pelo contrário, a publicidade eu acho que muitas vezes é a mecanização ou a técnica dessas ciências aplicadas ao capitalismo. Né? Então, pegar os conhecimentos que são dessas ciências sociais, né, dessas ciências humanas, e aplicar dentro da lógica do capital. Então, quando a gente começa a pegar alguns conceitos e tirar eles de contexto, as coisas ficam meio Frankenstein. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo aqui é do conceito de lugar de fala, né? Que o conceito de lugar de fala virou uma arma capital dentro do capitalismo, né? Para falar de vender coisas, e aí para vender precisa ter a representatividade tal, porque fulano tem o tal lugar de fala. E quando você vai ver a ontologia do lugar de fala, né? A raiz do lugar de fala não é sobre isso que as pessoas dizem que é, né?
O lugar de fala é muito mais sobre o lugar de onde se fala do que a delimitação de quem pode falar. Aqui, Capital Cultural também está sendo completamente tirado de contexto, né? Ela fala aqui do Pierre Bourdieu, e ele é um sociólogo dali do mesmo universo do Foucault, do Derrida, né? De uma galera ali do século XX, que vai se debruçar muito em cima do poder, né? Se debruçar muito em cima das formas como o poder se estrutura. E o poder, principalmente, não só aquele poder físico, mas o poder sutil, né? Que é o poder que o Foucault vai chamar do poder da vigilância, né? Do vigiar e punir dele, que ele entendeu, o Foucault ele vai dizer que o poder entende que era muito melhor, ao invés de reprimir, criar uma sensação de vigilância entre as pessoas, que o poder ele ganhava muito mais força quando ele saía de cena, aí ele traz a figura do panóptico e tudo mais. Então, assim, e aqui eu estou aprofundando muito mais numa história que eu acho que não é necessária aqui, mas todos eles vão falar de relações de poder. Em momento nenhum, o Bourdieu ele vai falar sobre você como... É tipo Nietzsche para estressados, sabe? Nietzsche é um filósofo críptico, é um filósofo que escreve em aforismos que é super difícil de entender. Eu tenho um vídeo, inclusive, no outro canal, que a gente fala muito de Nietzsche, porque é um filósofo que eu gosto muito. É um filósofo muito difícil de entender, porque é um filósofo que não se preocupa em momento nenhum explicar a própria filosofia. E, ao mesmo tempo, curiosamente, Nietzsche é um puta produto do capitalismo. Porque ele foi absorvido pelo capitalismo de uma forma tão forte que ele vende muito livro. Muitas pessoas conhecem Assim Falou Zaratustra, né? Muitas pessoas, você vai em livraria de aeroporto e você vai ver lá Nietzsche para estressados, Nietzsche para depressivos, Nietzsche para não sei o quê. Nietzsche virou uma grande autoajuda, né? E aqui a gente também está vendo o conceito do Bourdieu levado para o mesmo lugar, né? Que é o conceito da autoajuda, o conceito do coach, que é ganhe, estude mais, se aprofunde mais e ganhe mais capital social, capital cultural. E não é bem por aqui. E aqui eu não estou, em momento nenhum, falando que não é importante você buscar esse desenvolvimento, até porque eu acho que é esse desenvolvimento que faz a gente realmente conseguir sair de uma certa realidade e ter uma mínima mobilidade dentro dessa estrutura, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que tem algumas coisas que a gente não controla e tem algum nível de poder que a gente não tem, né? Por exemplo, aqui eu queria depois voltar nesse vídeo, porque eu queria fazer uma análise de imagem aqui desse vídeo, né? De como ela apresenta esse tema e como é curioso, por exemplo, o fato dela estar segurando uma xícara que em momento nenhum ela toma. Uma xícara dessa, branca, né, com essa asa toda rococó, ela traz o quê? Uma finesse. Esse aro na cabeça dela, esse arco na cabeça dela, também traz uma finesse, porque ela está querendo passar uma imagem, né, de que ela é uma pessoa culta. Só que aqui, e aí isso tá um pouco dentro do conceito do capital cultural, aqui é uma performance de intelectualidade. Até porque o que ela está falando não é exatamente o que o Bourdieu falava sobre o capital cultural. Então, eu quero mostrar outros vídeos. Primeiro eu quero mostrar um vídeo de uma pessoa falando, ensinando como ter capital cultural. Tá? Vamos lá. Esse é o jeito mais rápido e barato de você se tornar uma pessoa mais inteligente. Porque capital cultural é um dos assuntos que está bombando por aqui e nada mais é do que você ser uma pessoa com um repertório maior, que sabe falar sobre diferentes assuntos em diferentes rodas, é uma pessoa inteligente e interessante. Para você aumentar o seu repertório, é uma construção ao longo do tempo, sim, mas eu tenho um truque que me ajuda a dar uma agilizada nisso.
Só para contextualizar, isso tudo está acontecendo porque a gente vem de um boom de pessoas que ganharam dinheiro de forma rápida e fácil na internet, e muitas vezes eram pessoas que se vangloriavam de serem burras, de não terem certo conhecimento. O mercado de luxo viu isso acontecer e eles sempre precisam criar um distanciamento, uma dificuldade a mais, porque luxo é escassez. Perceba como todo mundo está repetindo essa história. E eu desconheço da onde vem essa análise. Porque eu sinto... Sabe quando é o famoso ver fumaça e achar que tem fogo? Eu não consigo perceber essa análise a partir do momento que, simplesmente porque marcas de luxo começaram a fazer clubes de leitura, e existe uma leitura muito forte em cima disso, obviamente, de por que estão fazendo isso, as pessoas acham que o novo chique é ser inteligente. Mas eu tenho contestações sobre isso. E aí você vê que todas as pessoas que eu vou mostrar aqui, que concordam e que estão positivamente falando sobre essa construção de capital cultural, estão repetindo, feito papagaio, essa mesma história. Mas vamos lá. E aí o que eles falaram para as pessoas agora? Não basta você ter dinheiro para comprar a bolsa tal, você também precisa ser inteligente. É por isso que a gente tem várias marcas de luxo, como a Miu Miu lançando clubes do livro, a gente tem um boom de leituras por aqui. Uma maneira que eu acho que vale muito a pena é através da leitura, mas não é qualquer leitura. Se a gente olhar as listas de best-seller de mais vendidos no país, sempre são livros, em primeiro lugar, relacionados à produtividade e autoajuda. Nada contra esses livros, mas eu já falei aqui várias vezes que ficção é um jeito de você fomentar a sua criatividade. E também não é qualquer livro de ficção. O truque que eu gosto de fazer quando eu tô lendo, que me ajuda, é, primeiro, eu escolho um livro que já vai me levar para algum período histórico ou para algum fato cultural que eu queira aprender sobre. Isso já é um grande passo. Eu vou dar daí como exemplo o Retrato de Dorian Gray e mostrar o que eu faço quando eu estou lendo. Eu escolhi esse livro que eu já tinha lido uns anos atrás, decidi reler com outros olhos agora, e a gente vai automaticamente para Londres vitoriana, a época que se passa o livro. Não tem como não aprender os costumes da época. Uma putaria esse livro, menina. Uma loucura. Sobre esteticismo e outros uma viadagem. Tópicos. Além disso, quando o Oscar Wilde ele vai reconstruir o seu personagem, ele é muito rico nos detalhes. E isso acontece quando a gente escolhe um autor clássico, uma gayzona, um autor denso. Normalmente os personagens não são superficiais, os cenários não são superficiais, você vai ter descrições ricas. E muitas vezes essas descrições passam batidas. A gente quer ler rápido, terminar o livro e ir pro próximo. Eu nunca vou para um próximo livro antes de fazer isso aqui. O Dorian Gray, que é o nosso protagonista aqui, ele começa a adquirir alguns hábitos. Um deles é colecionar instrumentos musicais raros. E o autor, ele vai descrever muito rapidamente sobre esses instrumentos musicais. Um instrumento de uma tribo no Peru, não sei da onde. Ele descreve isso correndo. Se a gente passa essa leitura batida, a gente não fixa e acabou aí. Cada coisa dessas é um universo pra gente navegar. Outra época do livro, ele fala sobre um mito grego. O que eu faço? Eu tenho um caderninho que eu deixo do meu lado, ou o próprio bloco de notas do celular, e eu anoto tópicos pra estudar referentes a cada obra que eu leio. Acabou o livro, eu vou estudar sobre japonismo, por exemplo, que aliás é um assunto que eu amo de paixão, sobre esse mito grego que ele citou. E aí eu vou me aprofundar nessas coisas que me chamaram mais atenção. Desse jeito, você tá aumentando seu repertório, e é uma ideia muito legal de fazer isso. Me conta aqui se tem algum livro que te ajudou a aprender mais sobre uma cultura, um período histórico, um povo, e deixa aqui nos comentários pra gente ir trocando figurinha. Quero mostrar outro vídeo, vamos lá. Esse vídeo aqui, ó, falando de capital cultural. O mercado de luxo cansou. Chega. Tem muito rico emergente com acesso fácil aos seus produtos. Vocês acharam mesmo que ia passar desapercebido influencer que divulga tigrinho comprando Hermes falando mimimei? Porque luxo é escassez. Sempre foi. E agora que essa galera tá podendo comprar esse tipo de bolsa, esse tipo de produto, eles vão inventar outra forma de excluir essas pessoas e selecionar de fato quem que é a elite. E agora, qual que é o grande critério, se não é o dinheiro? A inteligência. Por isso marcas como Miu Miu e Gucci estão criando clubes do livro. Porque não basta comprar mais. Percebe? Mas a bolsa. Você tem que provar que você pode e merece usá-la. Só que esse conceito não é algo aleatório. Há muito tempo atrás, Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, chamou isso de capital cultural, ou seja, o saber, os gostos e os códigos sociais que uma pessoa tem, que ela adquire por meio de herança, passado de pai para filho, que ela cultiva por causa do meio social dela. Todo mundo é rico, todo mundo é muito intelectual, todo mundo admira a arte. E ainda você é legitimado, porque você tem um doutorado, você tem graduação e você pode falar aquilo com propriedade. Sabe aquela pessoa rica que admira obras de arte, que entende de ópera? Então, essa pessoa, que é a elite,
que a Gucci, a Miu Miu e marcas de luxo querem de fato ter como consumidoras, e não a Virgínia. Por isso que agora aqui nas redes sociais está viralizando sem parar aqueles conteúdos ensinando a ter capital cultural, ou seja, um tutorial de como pegar direito no talher, de como entender de impressionismo, literatura russa. Mas, cara, não adianta nada disso se o teu conhecimento for raso, for de um videozinho de TikTok, não for validado, porque você não tem diploma, você não tem de graduação, e ainda você não tem uma família importante. Quer um exemplo prático de tudo isso? Assiste o filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Tá no Prime Video. E é um filme muito bom. Nesse filme, repare bem em como a alta corte francesa trata a meretriz do rei. Ela é amante do rei e ela ganha um título por isso. Ela pode estar nos mesmos lugares que a elite, mas pergunta se a elite consegue acolhê-la. E o filme resume muito bem o que eu tô tentando dizer pra vocês. Que o novo luxo agora pode até ser ter cérebro, sim, mas que o luxo real é aquele que vem com sangue azul. E aí, me conta o que você pensa de tudo isso. Você acha que esse interesse das pessoas por questões culturais pode ser algo bom? Ou então é só mais um filtro de classe disfarçado de intelectualidade? E se você gosta de conteúdos como esse, passando pelos... Eu acho que tem mais um. Eu só quero fazer um adendo nessa história. Eu não me aprofundei nesses vídeos, tá? Se você procurar Capital Cultural no TikTok, esses são os primeiros vídeos que aparecem, tá? Vamos ver isso aqui. Ser inteligente tá na moda. E não é verdade que sempre foi assim. Nos últimos anos, o ambiente digital ficou saturado de pessoas performando ignorância. O discurso anti-intelectual cresceu e as novas vozes de influência fizeram questão de descredibilizar a importância de um diploma universitário. Curioso e conveniente esse discurso surgir justamente depois de uma década em que vários jovens ascenderam socialmente por meio da educação pública. A figura do influenciador messiânico, milionário, mas incapaz de articular uma frase completa, vendeu a ideia de que o pensamento é inútil. Ou você enriquece por meio das redes ou tá condenado à miséria. E ele criou todo um ecossistema de entretenimento, cultura, fé, posição política e estética. Cada um à sua maneira, os países têm enfrentado crises culturais semelhantes. E uma resposta que cresce também como estética é a figura do intelectual que vai capitanear o que é ser cool nos próximos anos. O capital cultural dispara como uma moeda valiosa e muito além de bolsas e sapatos, as campanhas de Chanel, Miu Miu e Dior focam nos seus clubes de leitura. Há quem diga que esse movimento todo é só uma performance, mas fato é que desde que o mundo é mundo, toda ideologia precisa dos seus símbolos. Não porque tudo se resume à aparência, mas porque toda disputa de poder também passa pela imagem, pela linguagem e pelo desejo. Deixa eu ver se esse aqui... Esse aqui também. Vamos tocar isso aqui. Calma aí, antes de eu comentar. Você não vai adquirir capital cultural assistindo um vídeo no TikTok. O novo movimento elegante, o que não é elegante no TikTok, agora chama capital cultural. Que pra mim é do mesmo universo da galera que acha que vai ser old money vestindo terninho de alfaiataria da Shein. Pra quem não tá entendendo nada, existe um movimento agora chamado Em Busca do Capital Cultural, que é você deter conhecimento sobre vários assuntos. Gastronomia, arte, história, ciência, política. Que é o que as pessoas faziam antes de existir celular e redes sociais. Então a pessoa ia ler um livro, ler um jornal, conhecer coisas. Mas de onde que vem isso, né? Se muito mais gente tem poder aquisitivo para comprar coisas de luxo, o que vai diferenciar um cliente de outro? O capital cultural. Agora, além de você poder ter o dinheiro para comprar a bolsa, a marca quer saber se você detém conhecimento para entender com que universo essa marca circula. Não é só ir na Chanel comprar uma bolsa. Você já visitou quantos museus este ano? Você tem que saber a diferença de um Malbec para um Cabernet. Você sabe por que Casablanca é um filme clássico? Veneza sempre foi alagado e que lá acontece a Bienal mais importante de arte do mundo. São exemplos de coisas que você leva tempo e esforço para entender. Por isso que eu disse que você não vai ter capital cultural assistindo um vídeo no TikTok. Absorver e entender as informações do mundo demanda tempo. É claro que uma indicação aqui, outra ali, o TikTok vai te dar um direcionamento, um roteiro para você seguir os passos. Mas você vai ter que desligar isso aqui e ir pra rua, meu anjo. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem tempo e dinheiro para gastar, para entender essas coisas do mundo. Por isso que a gente vai concordar que isso é um movimento elitista. Ou você tá indo pra Bienal de Veneza sempre que tem, de 2 em 2 anos. Então, assim, é muito legal ter esse movimento que agora tá valorizando a cultura e a gente a estudar sobre coisas.
Mas também é importante entender que isso é mais uma virada do mundo do luxo para diferenciar as pessoas que realmente entendem o que ela tá comprando e não só estão comprando porque tem dinheiro para comprar. E também pra gente não se iludir de achar que assistir 12 vídeos da fulana de tal sobre capital cultural que a gente já vai estar dentro do assunto. Tá bom? Eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos com calma, porque a gente vai entrar daqui a pouco em outros vídeos um pouco mais críticos dessa história. Mas o que estão usando como capital cultural é muito equivocado. Por quê? Como eu falei, o capital cultural, quando o Bourdieu ele vai falar sobre o capital cultural, ele em momento nenhum está fazendo um tutorial de como ser mais inteligente. Em momento nenhum, ele está ensinando como você ser mais parte da elite. Quando esses filósofos se debruçam sobre o poder, quando eles estão buscando entender o poder, eles não estão buscando entender um manual. Não é um livro de faça... Como é que é o nome do livro? Faça amigos e conquiste pessoas, influencie amigos. Não é um livro de autoajuda. Quando ele vai destrinchar como funciona a questão do capital cultural, ele vai olhar para a sociedade e falar e perceber as relações de poder entre as classes. Tá? Então, o que é o capital cultural? Eu vou explicar aqui da forma mais simples e obviamente, que simplificando a maioria das coisas. Tá? Outro dia eu estava falando sobre... Vou para outro lugar. Sabe quando você chega num lugar, você é uma pessoa simples, uma pessoa que teve uma vida ok, que você não teve grandes luxos na vida, mas ok, você já foi num restaurante, você vai no restaurante uma vez por semana, sabe? Você tem ali um dinheirinho, você já fez uma viagem, tudo mais, etc. Mas num dia você chega, por acaso você é convidado por um amigo para ir num lugar um pouco mais chique, e aí você chega no lugar e aí você encontra uma mesa com 2 pratos, 3 talheres para a direita, 3 talheres para a esquerda, 3 talheres para cima. E aí você não tem a menor ideia do que fazer. Tem um copo, tem uma taça, você não tem a menor ideia do que fazer. Não é sobre... Quando a gente está falando de capital cultural nessa situação, não é sobre você decorar o que cada talher faz. O que o Bourdieu percebeu, e o que ele estuda, e o que ele traz de conceito, é que o que separa pessoas ricas de pessoas da elite, de pessoas que não são da elite, é que pessoas da elite têm uma base de conhecimento que não é exatamente estudada. As pessoas, elas não estudaram qual é a sequência dos talheres. As pessoas, elas não estudaram elas sabem diferenciar, por exemplo, sei lá, uma marca de luxo de uma outra marca de luxo. Elas sabem diferenciar vinho. Elas sabem olhar para uma obra de arte e mais ou menos ter uma noção do que é aquilo. E não porque elas estudaram, mas porque elas conviveram a vida inteira com aquilo ali. Porque é um código que está na vida da pessoa. É um código que, por exemplo, a pessoa, ela sabe... E aí eu quero voltar em alguns vídeos que eu vi aqui. O segundo vídeo da menina, dessa menina aqui, ó. Não é algo aleatório, sempre foi. E agora... Eu vou ser bem escrota em algumas coisas que eu vou falar, mas é porque vocês vão entender aonde eu quero chegar, tá? Não é porque eu sou uma pessoa nariz em pé, mas vocês já vão entender que existe uma metalinguagem nessa história aqui. Agora que essa galera tá podendo comprar esse tipo de bolsa, esse tipo de produto, eles vão inventar
outra forma de excluir essas pessoas e selecionar de fato quem que é a elite. E agora, qual que é o grande critério do influencer? Acesso fácil aos seus produtos. Vocês acharam mesmo que ia passar desapercebido? Primeira parte. Desapercebido tá errado, tá, gente? Muita gente fala desapercebido, mas desapercebido não quer dizer despercebido. Quando você quer dizer que você passa sem ser visto, sem ser percebido, é despercebido, tá? Não é desapercebido. Isso já é um código. Vocês entendem? A Cíntia Chagas é um grande resumo de capital cultural. E eu não tô homenageando ela aqui não, tá? A maneira como ela trata as pessoas que não sabem português, que não sabem a norma culta do português, é exatamente o que se fala sobre o capital cultural. O capital cultural não é uma pessoa que estudou profundamente o português. É uma pessoa que sabe falar português, a norma culta, porque em volta dela, todo mundo falava dessa maneira. Porque ninguém fala tauba em volta dela. Porque ninguém fala travesseiro. Porque ninguém fala registro em volta dela. Porque as pessoas não falam desapercebido. Né? Óbvio que desapercebido está num outro nível. Essa pessoa ela não fala de forma popular porque ela nem entrou em contato com essa maneira de falar. Ela não aprendeu isso. Ela absorveu do que está em volta dela, tá? Outra coisa que ela vai falar mais na frente. Comprando Hermes, falando mimimei? Comprando Hermes. A marca se chama Hermès. Saber falar o nome da marca também se mostra capital cultural. E aí, aqui, eu preciso fazer uma diferença muito clara entre a performance da intelectualidade e você realmente ter e você realmente entender essa questão do poder. Porque é isso, quando o Bourdieu vai falar de capital cultural, ele não está falando sobre como aprender a ter capital cultural. Não, ele está olhando e vendo que uma pessoa da elite, que estuda na Avenue, ela vai ter outra realidade. Uma pessoa que foi desde pequena para o Museu do Louvre, uma pessoa que viu a Mona Lisa e logo depois foi para Champs-Élysées fazer compra, uma pessoa que não estudou sobre o Egito no papel, que foi lá e de saco cheio passou pela pirâmide do Egito, essa pessoa ela tem uma familiaridade com determinadas coisas que uma pessoa que está estudando pelo TikTok, por mais incrível que seja, não tem. Então você pode se aprofundar no que você quiser, que você não vai ter a familiaridade que essas pessoas têm. E aqui, o que eu acho muito curioso é as pessoas elas realmente acreditarem que é... Aí aqui eu vou ser cuidadosa de falar uma coisa, que é o seguinte, aprender isso é muito difícil. Só que isso não tem nada de novo. A elite sempre funcionou dessa maneira. Quando você se sente... Você é uma pessoa de classe média baixa, você é uma pessoa de classe média que vai no shopping Iguatemi aqui em São Paulo, o shopping ou um dos shoppings mais caros de São Paulo, e se sente incomodada, é porque você não sabe performar e você não tem o capital cultural, e não é só intelectual, mas o capital cultural de hábito, de gestual, de postura para estar nesse lugar. Uma pessoa que vai de helicóptero para Angra desde que tem 10 anos de idade, que normaliza viajar de jatinho, essa pessoa ela se porta de uma maneira totalmente diferente de uma pessoa que só consegue pegar um carro de aplicativo uma vez na semana e é um luxo da vida dela. E ela pode até aprender sobre como que funciona como que aonde que fica a Cordilheira dos Andes, por que Casablanca é o filme clássico.
Ela pode até saber ganhar 1 milhão no show do milhão. O capital cultural é sobre forma de ação. É sobre como a pessoa age. E não por acaso, se você vai no shopping Iguatemi e você entra na loja da Chanel, a pessoa, a vendedora, ela está treinada a saber se você tem dinheiro ou não. E não é só pela forma como você se veste, mas pela forma como você entra na loja, na forma que você pergunta sobre o produto, na forma que você, no que você escolhe para ver. Tudo isso é capital cultural. E isso é muito difícil de aprender. Muito difícil. Porque isso separa as pessoas de uma forma muito brutal. Então, me choca um pouco as pessoas. Não é que me choca, mas assim, as pessoas elas realmente acreditam que ter capital cultural é correr atrás de aprender mais, porque isso vai fazer elas... Antes, ser rica era ter dinheiro, agora ser rico é ser inteligente. Meu amor, você nunca vai fazer parte desse grupo. Nunca. Você pode aprender, você pode ler a Barça inteira, você pode decorar a Wikipédia. Você não vai fazer parte desse grupo. Porque para fazer parte desse grupo, você tinha que ter ido para Sorbonne desde criança. É outra história. Tem pessoas que estudar em Harvard não é uma coisa louca. É uma possibilidade que ela até descartou porque não estava afim. Então, não é sobre você decorar a enciclopédia. Não é sobre você ler o retrato de Dorian Gray e descobrir o mito de Antígona. E de repente você descobrir o que é o Édipo. E você de repente chegar no Luís XV. Não é sobre isso. E por favor estudem. Por favor sejam curiosos. Por favor corram atrás. Porque isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida. Estudar, se especializar, construir uma carreira, entender mais sobre os assuntos, se interessar pelas coisas, se aprofundar, pode sim te abrir muitas portas. Fato. Agora, uma coisa é te abrir portas para te dar mais oportunidades, para você trabalhar melhor, para você poder construir uma carreira melhor, para você poder subir no lugar onde você está, para você poder empreender. Isso pode te ajudar. Agora, totalmente diferente é você ser aceito dentro de uma elite que não está ali para te receber. E que você, para você conseguir ter o tal capital cultural, você vai ter que ralar muito. E mesmo você ralando muito, só o fato de você não ter, como diria a senhorita Bira, a herança que importa, ninguém vai se importar com você. O resumo é um pouco esse, assim. Não é sobre se você sabe de cor todos os afluentes do Amazonas. É sobre se você estudou na Avenue. É sobre se você estudou na Maple Bear. É sobre se você... Nem sei se é Maple Bear coisa, acho que não. Entendeu? É sobre se você... se esse ano você vai para Côte d'Azur nas férias com a família. Você performar, saber coisas, você estudar, não vai te trazer isso. Pode ser que daqui a muito tempo você se acostume, você pode, do dia para a noite, ficar muito rico e se acostumar com o fato de que você é uma pessoa rica e começar a absorver conhecimentos e coisas, e aprender qual é a sequência dos pratos e qual é a sequência do talher. Mas você sempre vai ter um cheiro de emergente. No Rio de Janeiro tem uma diferenciação muito forte, eu sou do Rio, tem uma diferenciação muito forte lá entre o novo rico e o velho rico. O velho rico mora em Ipanema, Gávea. O novo rico mora na Barra da Tijuca. O velho rico nunca vai achar que o novo rico, eles são a mesma coisa. Eles podem ter a mesma coisa. Inclusive, o velho rico muitas vezes está falido. Mas ele tem nome. Ele tem
tradição, ele tem sobrenome. O novo rico pode ser trilhardário, mas ele nunca vai entrar nessa comunidade. Nunca. Né? Então, é sobre isso. Capital cultural é essa distorção, e é aquela história, né? Não tem forma melhor de você descaralhar um conceito filosófico, sociológico, do que transformar ele num produto. E é o que está acontecendo aqui no TikTok. Né? Você está pegando essa ideia de capital cultural e você está transformando isso num beabá de coach, como ter mais capital cultural. E aí, quando a gente volta num vídeo desse, de uma menina fazendo um vídeo, e aqui eu não tô sacaneando as pessoas, pelo amor de Deus, eu não tô zoando, porque assim, todo mundo tenta e todo mundo faz o que acha melhor. Aqui, quando uma menina faz um vídeo inteiro com uma xícara branca na mão, ela tá tentando, de alguma forma, passar uma mensagem. Só que a gente sabe que é uma mensagem montada. Sabe aquela historinha de você sentir cheiro de que aquela pessoa... será que ela tem capital cultural? Ela pode saber a Wikipedia inteira, de novo. Mas a pessoa que tem esse capital, ela sente de longe quem não tem. Quem está performando, quem está alugando uma Porsche para parecer rico, quem está comprando marca de luxo. Então, a marca de luxo nunca mudou para isso. A marca de luxo sempre funcionou nessa lógica. Sempre funcionou. E outra coisa, existem níveis de marcas de luxo. Existem marcas de luxo que são mais populares. A gente já falou sobre isso aqui. Existem marcas de luxo que são mais populares, que são um pouco menos populares. E aí você vai subindo. A Gucci, por exemplo, não é do mesmo nível da Chanel. Como não é do mesmo nível da Hermès. E tem marcas acima. Marcas que você nem sabe o nome. Marcas que não tem nem a marca na roupa. Que é aquela história lá do Quiet Luxury, que também não é nenhuma novidade. É porque de tempos em tempos as pessoas elas elencam coisas para trazer como se fosse uma grande novidade. Né? É o famoso museu de grandes novidades. A lógica da elite nunca mudou. A Gucci, a Miu Miu, etc., não estão focando em clubes de leitura porque agora o legal é ser inteligente. E eu falo isso com muita tranquilidade. E eu digo para vocês por que é que está se focando em clube de leitura agora. Eu, na minha leitura, por 2 motivos. Primeiro, porque estudar é coisa de gente desocupada. E aqui eu falo isso com muito cuidado também. Quem tem tempo para sentar e tomar um chá com bolacha e ler um livro, já está com a vida ganha. O privilégio desses clubes do livro é tempo. E é isso que a pessoa rica tem mais do que você. Tempo. Ela tem tempo para jogar fora. Ela tem tempo para não fazer nada. Você não tem esse privilégio. Você tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem que se especializar, você tem que ver um monte de videozinho no TikTok, você tem que decorar, você tem que ler o retrato de Dorian Gray para não sei o quê, para isso e aquilo. Ela não precisa fazer isso. A pessoa que está ali no clube do livro da Miu Miu, ela não está ali para estudar. Ela está ali numa questão social. Ela tem tempo para ler um livro. Ela não está ali para se aprofundar. Você acha realmente que ela está ali se aprofundando intelectualmente? Não é sobre isso. Até porque a intelectualidade, a elite e a intelectualidade, elas têm interseções, mas elas não são a mesma coisa. Não são. Historicamente não são. Né? A intelectualidade ela tem um espaço à parte da elite. Existe a elite intelectual. Mas normalmente a elite riquíssima não é a elite intelectual. Muito pelo contrário, né? A elite muitas vezes ela é bem medíocre, né, intelectualmente. Uma outra coisa, e aí para mim é só ver as fotos, que você vai perceber,
a leitura tradwife, conservadora, que está nesses clubes do livro. Para mim, esse clube do livro ele tem essa leitura. A leitura de um lugar chique, conservador, e de mulheres donas de casa. As poucas imagens que você vê ali tem um pouco dessa vibe que está voltando com tudo, gente, tudo. O clean girl, o tradwife, é tudo farinha do mesmo saco. Tudo. Então, se essas marcas hoje estão fazendo isso, gente, não é porque a Virgínia está comprando bolsa. É fato que as marcas se preocupam, mas isso sempre existiu. Sempre teve. Hoje em dia um pouco mais escrachado. É óbvio que a Hermès se preocupa, com certeza, de ter pessoas que não estão dentro da marca Hermès, dentro do branding da Hermès, usando a Hermès, se preocupa. Mas ainda assim, ela ainda vai continuar reforçando uma história de exclusividade. E não vai mudar nunca. E não é você, meu amor. Se tem uma coisa, se você precisa ver vídeo do TikTok para tentar fazer cosplay de rico, você é pobre. Se você precisa se esforçar para parecer rico, é porque você não é. Porque o hábito, porque a ação, porque o dia a dia, porque a vida, porque a história, porque a cultura, porque a comunidade de quem é rico existe naturalmente. Essa pessoa ela tem esse capital cultural não porque ela foi atrás, mas porque ela absorveu, porque não tinha nem como não absorver. E você, querida pessoa que está tentando fingir uma coisa que você não é, você não vai conseguir performar isso, porque eles vão a 15 quilômetros de distância sentir o cheiro de que você é uma montagem. Então talvez não seja esse o caminho para você que quer ser alguma coisa. Então, assim, se você quer estudar porque você quer se aprofundar e saber mais, que maravilha, incrível. E isso, de novo, pode mudar a sua vida. Agora, não estude para tentar parecer inteligente. Porque qualquer pessoa que realmente sabe de um assunto sabe ver de longe quando a pessoa decorou meia dúzia de coisa. De longe, mas não precisa nem... A pessoa abre 5 minutos de boca, que a pessoa sabe que você decorou. Vamos ver os outros vídeos? Tem mais vídeo. Eu nem lembro mais o que eu separei aqui. Calma aí, vamos ver. Bom dia, amigas. Olha, só se fala de capital cultural nessa rede nos últimos dias, né? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, para quem não sabe o que é capital cultural, eu convido vocês a lerem sobre Bourdieu antes de vocês ficarem assistindo 1 milhão de vídeos falando sobre aqui. Bourdieu foi quem inventou o conceito de capital cultural. O que é capital cultural? Nada mais é do que uma expressão para dividir os setores de classe. O capital cultural, ele diferencia a burguesia tradicional da nova burguesia da classe trabalhadora através da cultura. Então, o que eles consomem de cultura diz de qual classe eles fazem parte, no caso nós, né? E tem 2 aspectos de capital, né? O capital de socialização primária, que é do lugar que você convive, com o que você aprende com o que tem ao seu redor, e o capital institucionalizado, que vem através de títulos da faculdade, enfim. Que é o que a gente falou, né? Uma coisa é o que você absorve na sua vida, e a outra coisa é você estudar na Avenue e ter um diploma da Avenue. Você tem um diploma de Harvard, você tem um diploma de Yale, você tem um diploma da Columbia, você tem um diploma da Sorbonne, entendeu? Todas essas coisas são obviamente são 2 tipos de capital cultural diferentes, mas todos eles estão construindo para o mesmo lugar, né? E uma coisa não vive sem a outra. Não adianta você ser uma pessoa, obviamente que te ajuda muito, mas não adianta você ter conseguido
Não adianta você ter entrado com bolsa na faculdade, com cota na faculdade, que essas pessoas vão continuar se incomodando com a sua presença. A gente não está vendo isso. Você pode ter se esforçado a vida inteira, você pode ser o melhor da sua turma, e você pode ser o melhor da sua turma dentro das possibilidades que você teve de vida. Você pode ser melhor do que as pessoas que entraram na faculdade. E ainda assim, elas vão achar que você não pertence ali. Por quê? Porque você pode ter o capital institucionalizado, que é o capital de estudar na mesma faculdade que ela, ter o mesmo diploma que ela, mas o adquirido, o de berço, você não tem. Por isso que as duas coisas elas se negociam, né? Enfim, o ponto que eu quero chegar com vocês é que eu tenho visto vários vídeos de como adquirir capital cultural. Nossa, dando dicas, né? E aí são sempre coisas que você tem que aprender para ter capital cultural. São coisas da burguesia, né? Arte erudita, enfim, nunca são coisas ligadas à classe trabalhadora, ao anti-esteticismo, né? Porque a forma de valor estético de cada classe é diferente, mas nunca são indicações de coisas que vêm da classe trabalhadora, assim. E isso me indigna muito, porque as pessoas estão usando um termo, né? O termo capital cultural, mais uma vez, como segregação, né? Elas estão reforçando esse conceito de segregação na sociedade, que ele existe, mas ele não precisa ser reforçado. Enfim, eu tenho lido muito... É aquilo que eu falei no início. Uma coisa é você chamar de capital cultural uma observação da sociedade e como a sociedade se constrói. Outra coisa é você entender que capital cultural é um tutorial de como parecer rico. Que é o que as pessoas estão fazendo, cosplay de rico. Antes fazia cosplay de rico comprando Gucci. Agora só Gucci não adianta. Tem que ser Gucci e saber... Entendeu? É tudo cosplay. Sobre isso eu já conhecia, né, o conceito de capital cultural, mas eu tenho lido muito porque as pessoas têm usado como mais uma desculpa para segregar a sociedade, né? Vamos ver isso aqui. Isso aqui é Lô Cavalcante. Se vocês estão tão interessados em parecerem inteligentes, de parecerem entendidos de alguma coisa, então entendam, genuinamente. Procurem entender, procurem ler, procurem se informar. Não tentem simplesmente parecer entendidos, sejam entendidos. Exato, porque usem o conhecimento, porque o conhecimento é transformador, mas use porque você quer usar dele pra sua vida, não porque você quer parecer alguma coisa, pelo amor de Deus. Nenhum vídeo de 30 segundos vai te fazer adquirir a tão famosa capital cultural que tá todo mundo falando. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, agora que todo mundo tá falando de capital cultural, mas toda vez que alguém vem aqui convidar vocês a pensar e a questionar, vocês não querem, sendo que capital cultural faz parte justamente disso. Primeiro que inteligência é uma coisa muito complexa, mas quando a gente tá falando de cultura, de política, sociologia, etc., é uma coisa que requer trabalho, é uma coisa que requer praticamente a sua vida inteira. Nenhuma pessoa que você conhece que é muito entendido de vários assuntos, ela ficou assim do dia pra noite e ela não vai parar de estudar. É um estudo eterno. É se questionar o tempo todo e questionar outras coisas. Porque vocês não gostam de ser questionados, vocês não gostam quando outras pessoas questionam e convidam vocês a pensarem, então não adianta, vocês nunca vão conseguir adquirir capital cultural se vocês não estão dispostos a fazer o mínimo, porque é chique, não porque é bonito, não porque te dá uma sensação de superioridade, mas porque você genuinamente quer entender o mundo ao seu redor, você quer entender as coisas e você quer saber delas, sabe? Até porque, a gente também já falou sobre isso aqui no canal, efeito Dunning-Kruger, né? Se tem uma forma de você descobrir se uma pessoa não sabe absolutamente nada sobre um assunto, é essa pessoa acreditar que ela domina 100% aquele assunto. Que ela tem capacidade total de falar sobre aquele assunto sem reconhecer o quanto ela desconhece. A pessoa que realmente sabe sobre alguma coisa, ela sabe a quantidade de coisas que ela não sabe sobre aquela coisa. Só que quanto menos você sabe sobre aquilo, menos você tem capacidade de perceber o nível da sua ignorância. Então, pessoas que têm convicções muito fortes e que acreditam que sabem tudo sobre alguma coisa, que são completamente inflexíveis sobre alguns assuntos, normalmente são pessoas ignorantes, né? Então,
É sempre bom lembrar. Sabe? Não que eu seja, tô bem longe de ser alguém super entendedor de todos os assuntos, não me proponho a ser, eu entendo das coisas basicamente, eu falo delas a partir do meu entendimento e sempre procuro entender, mas eu também tenho 21 anos, não tenho muita coisa que eu possa saber, mas eu estudo sobre questões políticas e sociais e variadas desde que eu tenho acho que 14 anos, quando eu comecei a estudar sobre isso, fiquei meio que obcecada, era bem estranho. Eu saía de casa, ficava só trancada dentro de casa fazendo isso, não indico. E nunca é tarde pra você aprender, nunca é tarde pra você estudar. Porém, até o estudo vocês estão transformando numa performance. Eu tenho um capital cultural. Capital cultural você não se adquire assim, do dia pra noite, vendo um vídeo no TikTok. Como adquirir capital cultural? Estudando, conhecendo outros ambientes. Claro, né, que quando a gente fala de capital cultural, ele é um amontoado de coisas, não é só estudo básico também. Isso que eu ia entrar nesse ponto aqui, que eu ia trazer essa pontuação, e maravilhosa, porque ela já fez essa pontuação. Entendimento de arte, e assim, quase sempre arte bem erudita, né? Que eu não tenho nenhum conhecimento. E também sobre ação, né? Sobre performance, literalmente. Não a performance do fantasioso, mas a performance de ação, né? Eu gosto de ir em museu, eu gosto de visitar museus, mas só porque eu gosto mesmo. Mas se você me perguntar, eu não entendo de absolutamente nada. Mas é isso, é você abrir seus horizontes para outras coisas além do mesmo. Só que, gente, vocês não gostam de se questionar. Vocês querem fingir e performar inteligência. Gente, esse é o meu pensamento sobre essa história toda de capital cultural, que eu tô achando muito fã de ver os vídeos te ensinando a ter capital cultural. E não é te ensinando a ler, não é te ensinando a, sei lá, conhecer outras coisas. É basicamente falando assim, comece a falar desta forma. Girl. Amo. Esse aqui é o Felipe. Você não vai Gini. adquirir capital cultural lendo livros, indo a peças de teatro ou escutando música clássica para se tornar culta. A criança Uma coisa que eu esqueci de comentar. No terceiro vídeo que eu mostrei, que tem um roteiro bem parecido, tem uma música clássica no fundo. Notaram? de elite, ela não lê mais livros, ouve mais músicas ou vê mais exposições de arte do que você. É a desigualdade do tempo ocioso ao longo Exato. Nossa, calma aí, vou até repetir. de toda a sua vida. Calma aí. Você não vai adquirir capital cultural Vou até lendo repetir. livros, indo a peças de teatro ou escutando música clássica para se tornar Porque as pessoas da elite, elas não estudam mais do que você. Pode ficar tranquilo. culta. A criança de elite, ela não lê mais livros, ouve mais músicas ou vê mais exposições de arte do que você. É a desigualdade do tempo ocioso ao longo de toda a sua vida, que molda o que ela considera bonito ou digno de atenção. Pierre Bourdieu chamava isso de hábitos. E não é hábito. Não é uma ação repetida, não é costume, não é rotina. É o modo de ser socialmente construído. Esse sistema de desigualdades é carregado na linguagem, no gosto, no comportamento. O hábitos, então, vem antes do gesto. E faz parecer natural algo que é herança da desigualdade. Então, quando você vê alguém da elite que se acha culto, ela não leu a Ilíada. Ela viajou pra Grécia com os pais dela quando ela era pequena. Ela conheceu o museu arqueológico, ela subiu a Acrópole e ouviu o guia dizer que era dali que Homero recitava seus poemas. E ela não sabe distinguir Picasso e Miró porque conhece de arte moderna. Ela sabe disso porque na casa dela tinha um Miró que todo mundo confundia com Picasso. E isso virava piada dentro da família. É sinal de que você não tem capital cultural. Isso não é porque ela estudou muito, nem porque ela é culta, é porque ela foi socializada para perceber isso como parte do seu mundo. É a pessoa rica que ri quando você não sabe qual é a faca para cortar o peixe. É quando dizem que a pessoa era tão fora da classe que ela limpou a mão no consomê. É chamar espumante de champanhe, é servir vinho tinto no copo de vinho branco. O capital cultural foi feito para distinguir a elite do resto da sociedade, para proteger essa elite da ascensão social que acaba acontecendo como exceção. Eu vou explicar para vocês os 3 tipos de capital cultural, mas se vocês quiserem saber deles, eu expliquei no vídeo da Hermès, ou Hermès. Outra coisa importante também é que as pessoas, elas... a gente tende, como ser humano, a tentar construir teorias da conspiração, né? E a gente é muito mais medíocre do que isso. As pessoas da elite têm essa dinâmica de perceber o capital cultural, não porque aprenderam, tiveram uma aulinha, como perceber se a pessoa está em volta. Olha, veja que o outro tenha mesmo, não sei o quê. Não. Na verdade, são algumas coisas um pouco até naturais de nós como seres gregários, seres que vivem em comunidade, seres que vivem em grupo, seres que se identificam com a primeira família, né? Que é a família, que é a escola, que é a comunidade, que é o bairro, que é o prédio. A gente vive dentro de uma cultura e a gente
Gente, da mesma forma como você vai chegar num shopping Iguatemi e as pessoas vão... O shopping Iguatemi é um lugar ruim. No Country Club, e as pessoas vão te ler que você não faz parte daquele lugar. Você vai chegar no baile do Elipa e as pessoas vão te ler que você não é daquele lugar. Isso não é o capital cultural, o poder da cultura, ele está intrínseco na lógica dos grupos. E é óbvio que ele está intrínseco nessa lógica da elite, mas ele também está quase como um buraco de minhoca dentro de outras lógicas, mesmo quando não tem uma elite. Mas no baile do Elipa, existe a elite do baile do Elipa. Existe o código cultural do baile da 17. E existem as pessoas que sabem esse código e existem as pessoas que não sabem desse código. E existem as pessoas que sabem e respeitam e sabem quem manda naquele lugar e sabem quem é que dita aquele código e as pessoas que não. Então, não é que alguém sentou e falou vamos excluir não sei o quê. Não. Isso é uma coisa que é óbvio que as marcas vão... É aquilo, né? Publicidade é literalmente a instrumentalização dessas percepções, né? A sociologia, a antropologia vai lá e entende como que os grupos funcionam e a publicidade fala, então vamos ganhar dinheiro com isso? Porque é assim que funciona. Nada mais as marcas quando reforçam isso, elas entendem a lógica de grupo, elas entendem a lógica gregária, elas entendem a lógica do capital cultural, elas entendem a lógica do que é abstrato e fazem e reforçam a marca em cima disso, né? Então isso não é uma exclusividade da Gucci. E não foi alguém que sentou com pessoas ricas e falou vamos fazer isso. Não. É a forma como a gente se organiza. A palavra tanto faz. E justamente a pronúncia dessa palavra, no vídeo da Laura, é o que mostrava que o capital cultural continua usando dos seus preconceitos para afastar quem não faz parte dessa elite. Que vídeo da Laura? Me perdi. Mas é isso. Foi o que eu falei, do Hermes, Hermès. E aqui a gente tem o vídeo da Laura. Não sei, será que é esse vídeo? E o que do nada começou a aparecer para mim, acredito que para muitos de vocês, vídeos falando sobre capital cultural, que é uma coisa que a gente estuda na sociologia, mas sendo difundido dessa forma é inédito. E que ser inteligente é a nova moda. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês as minhas percepções bem iniciais sobre esse movimento. Eu realmente não tive uma reflexão muito aprofundada, nem pesquisa. Aquilo que eu sinto vendo isso, sinto de forma imediata e de forma bem refletida mesmo. Desespero. É o que eu sinto. Parece que a gente está numa fase tão irremediável do capitalismo que até mesmo aquelas coisas que a gente fazia para se manter numa zona de conforto e não sucumbir às pressões do consumo, agora não são mais lugares seguros. Porque aquilo que a gente fazia para fugir das tendências de consumo, que todo mundo sabe, são extremamente efêmeras e voláteis, parece que agora elas se atualizam de tal forma que elas conseguem alcançar até mesmo isso que é essencialmente contrário a ser uma tendência de consumo. Se as marcas de luxo estão nos entregando uma narrativa... Eu entendo isso que ela está falando, mas não sei se concordo tanto, porque tudo no capitalismo é produto. Tudo. Isso é um conceito básico. Tudo se torna produto. Tudo torna ter um preço, né? E, de novo, aqui não é uma crítica, isso aqui é uma constatação, tá? Tudo no capitalismo se torna produto. Quando você... E é aquilo que eu falei do Museu de Grandes Novidades, nada disso é novo, né? A forma como a elite se constrói, a forma como os grupos se constroem, nada disso é novo. As pessoas, de tempos em tempos, vão buscando tentativas... O grande sonho do capitalismo é a mobilidade social. E não só o grande sonho, mas a grande promessa, não só do capitalismo como do neoliberalismo. O neoliberalismo é fundado na ideia de que se você se esforça enquanto eles dormem,
Se você se esforçar o suficiente, você vai virar o Bill Gates, você vai virar o Jeff Bezos, você vai virar o Elon Musk. O que separa você do Elon Musk é que ele se esforçou mais do que você. É esse o conceito fundamental e fundante do neoliberalismo, né? Então, as pessoas elas vão sempre buscar tutoriais, formas de emular o que o Elon Musk supostamente fez. Muita gente acha que o Elon Musk é um gênio. E não que a família dele é dona de um monte de mina de nióbio, sei lá do que é. Aí é muito fácil ser gênio quando você já tem 1 bilhão na conta, né? Então, foi o que eu falei, a elite, muitas vezes, ela é tão ou mais medíocre do que muitas outras pessoas. Elas só tiveram mais capacidade da mediocridade dela chegar mais longe, né? Então, eu não acho que isso é uma descoberta que agora essa é a trend de saber de tudo. Mas de tempos em tempos, a gente tem outras lógicas. Eu ia falar um negócio, esqueci agora. A gente tem outras lógicas de consumo que também rodam nesse mesmo lugar, né? Uma hora é um produto, uma hora é uma roupa, outra hora é o restaurante que você vai, outra hora é o carro que você tem, outra hora é o conhecimento que você tem. E eu não acho que isso muda em nada, porque a pessoa que está buscando conhecimento nesse lugar nem está invadindo o espaço da pessoa que está estudando porque ela gosta de estudar, porque ela está se aprofundando. Não. Ela está fazendo aquilo como um produto, né? Ah, lembrei de uma coisa muito importante que eu ia falar. Há um pouco de tempo atrás, foi uma moda, por causa do livro A Rotina da Manhã, descobrir qual era a rotina da manhã de bilionário. Pode procurar no YouTube que você vai ter tudo que os bilionários fazem pela manhã. As pessoas, tudo no capitalismo vira produto. As pessoas elas acreditam que emulando a vida de um rico, ela se torna rico. Ela agora acredita que emulando o conhecimento do rico, ela vai se tornar rico. Da mesma forma que emulando a maneira como o rico se veste, ela vai se tornar rica. Que é a mesma forma que ela acreditar que ela acordar às 5 horas da manhã, 5 a.m. Club, meditar até às 7 horas, fazer jejum até às 10, tomar um shot de água com limão, que isso tudo torna ela mais próxima da riqueza, porque ela acha que emular a vida de uma pessoa que se tornou bilionária faz com que ajuda ela a chegar num lugar que ela pode se tornar também bilionária. Sendo que uma coisa não tem absolutamente nenhuma relação com a outra, né? Mas tudo vira produto. O hábito do que a pessoa come ou do que a pessoa deixa de comer. Por exemplo, Steve Jobs era completamente... O cara tinha coisas muito legais, mas o cara era completamente doido. Doido. Né? Logo depois que descobriu o câncer, começou a fazer a dieta só de maçã. Tinha dietas radicais, absurdas, que prejudicaram a saúde dele. E tem pessoas que acham que vão chegar no nível de genialidade do Steve Jobs comendo só maçã durante 5 anos. Quer dizer, é uma profunda... E é isso que o neoliberalismo traz um pouco, que é um profundo desconhecimento de como as coisas funcionam no mundo, de como as coisas andam, de como se chega àquele lugar, que se acredita que emulando a vida daquela pessoa, você vai se tornar aquela pessoa. E aqui não é diferente, né? Gente, é isso. Uma vez no ano a gente tem um vídeo desse. Tá bom? Então tá bom. Um beijão. O que vocês acham?